Capítulo 9. Discórdia em concórdia e enfatize o positivo. Não é fácil aprender a evitar conflitos e a nutrir relacionamentos harmoniosos. Afinal, algumas pessoas são bem difíceis de se conviver. No entanto, é vital cultivar relacionamentos pacíficos com todas as pessoas em nossa vida. Deus não sugeriu que evitássemos o conflito. Ele o ordenou. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas, sim, ser amável, abre o grifo, perseverando o vínculo da paz, fecha o grifo, para com todos, aptos para ensinar, paciente. 2 Timóteo 2:24. Tudo o que Deus nos instruiu a fazer visa o nosso bem. Quando penso nisso, sinto-me encorajada a seguir em obediência nos relacionamentos difíceis. Uma das razões para os problemas de relacionamento é que nem sempre estamos determinados a resistir à discórdia. Resistimos algumas vezes, mas não nos dispomos a resistir o tempo todo. Ou pensamos que a única maneira de suportar o outro é transformar-se em capacho e então nunca emitimos nossas opiniões ou expressamos nossos sentimentos nos conflitos. Assim, não raro, nos tornamos pessoas amargas e ressentidas. Vou ser repetitiva para ter a certeza de que expus meu argumento claramente. Ficar longe da discórdia é um processo contínuo nos relacionamentos cotidianos. Devemos confrontar a discórdia, trazê-la à tona e conversar sobre ela, buscando algum acordo de paz. Ainda que certamente não seja fácil viver em paz com os outros, sei por experiência própria que isso é possível. Neste capítulo, vou compartilhar com você os seguintes princípios para resistir à discórdia e desfrutar de relacionamentos pacíficos. Aprenda a discordar em concórdia. Enfatize o positivo. Aceite cada um tal como é. Vamos dar uma olhada em cada um desses princípios. Aprenda a discordar em concórdia. A falta de comunicação é a causa número 1 de muitos relacionamentos turbulentos, incluindo o divórcio e mesmo o adultério. Muitas vezes as pessoas tentam conversar sobre um assunto, mas acabam discutindo porque discordam em algum ponto e não sabem como debater adequadamente. Depois de certo tempo, param de tentar se comunicar e grandes problemas surgem em seus relacionamentos. Muitos dos desafios no meu casamento com Dave têm a ver com nossa incapacidade de comunicação à maneira de Deus. Temos personalidades muito diferentes e muitas vezes vemos as coisas de ângulos totalmente diversos. Sou uma pessoa forte, verbal. Ao longo dos anos, minha boca me causou muitos problemas porque eu sempre tinha que estar no comando para que ninguém pudesse tirar vantagem de mim ou me empurrar de um lado para o outro como meu pai fazia comigo. Quando nos casamos pela primeira vez, Dave era mais passivo que eu e menos inclinado a me confrontar. Então, após ter me dado alguns anos para crescer em Deus e superar parcialmente meu passado, o Espírito Santo levou-me a confrontar-me cada vez mais, em vez de deixar-me fazer as coisas do jeito que eu queria. Eu ficava com tanta raiva que tinha vontade de sair e deixar tudo para trás, mas no fundo eu sabia que Deus estava tentando fazer. Parte de mim sinceramente queria que ele o fizesse, mas outra parte, a carne, queria gritar e fugir. Quando o Senhor começou a ensinar-me a viver em concórdia, eu não conseguia compreender como poderia concordar apenas apesar das divergências. Simplesmente manter a boca fechada não me parecia ser uma opção. O demônio me disse várias e várias vezes: se você fizer isso, vai virar um capacho e todo mundo vai pisar em cima de você. Quando eu estudei pela primeira vez os versículos que falam sobre submissão e sobre como a esposa deve adaptar-se a seu marido, foi quase demais para eu aceitar. Então, quando eu finalmente evoluí até o ponto em minha caminhada com Deus, no qual eu queria ser submissa a Dave, minha resposta inicial foi para o extremo oposto. Se anteriormente eu tinha alguma coisa a dizer sobre tudo, comecei a sentir que não podia dizer nada. Se David discordasse de mim sobre alguma coisa, eu sentia que a submissão, entre aspas, significava que eu não poderia verbalizar mais nenhuma opinião. Se não fosse assim, eu estaria me rebelando contra o meu marido. Isso pode não parecer um grande problema se você por acaso se casou com alguém com quem você concorda a maior parte do tempo.
Mas esse não era o nosso caso, comigo e Dave. Ainda que eu me mantivesse em silêncio no exterior, dentro de mim, eu queria me rasgar. Estava quieta, mas estava com raiva. Conseguia ficar em silêncio por algum tempo e então explodia. Dave continuou a pressionar e a me confrontar, e quando sentamos para conversar sobre nossos problemas, não demos conta de que uma boa parte de nossos conflitos se devia a problemas de comunicação. Dei-me conta de que a comunicação acontece quando todas as partes podem expressar seus corações da maneira de Deus, mesmo quando discordam. Ambos tínhamos coisas a aprender sobre como comunicar-se adequadamente um com o outro. Dave ficou anos sem me confrontar, e quando começou, veio com demasiada força. Eu não estava acostumada a ser confrontada, e naturalmente exagerava na reação e ficava chateada cada vez que ele tentava compartilhar alguma coisa comigo. Também tive que aprender a tentar parar de manipulá-lo. Se ele discordava de mim em algum assunto, eu tentaria fazê-lo ver as coisas do meu ponto de vista. Dave percebia minha tentativa de manipulação e exclamava: Pare de tentar me convencer, Joyce. Se estou errado, deixe que Deus me convencerá disso. Se você está errada, deixarei Deus convencê-la disso. Precisávamos de equilíbrio e precisávamos aprender a discordar em concórdia. Eis o que aprendemos sobre como discordar em concórdia. Demonstre respeito um pelo outro. Demonstrar respeito em nossa atitude, nosso tom de voz, nas expressões faciais e na linguagem corporal tem sido a chave para aprendermos a discordar em concórdia. Se eu suspiro em alto som quando Dave tenta compartilhar alguma coisa comigo, é óbvio para ele que considero o que ele está dizendo de pouco valor. O suspiro comunica isso. Eu já me decidi e não estou interessado em ouvir o que você tem para dizer. A maioria das pessoas não se importa se você tem uma opinião diferente da delas, desde que você não as faça sentir como se suas opiniões fossem ridículas e sem valor. Há uma maneira sábia de tratar as pessoas e uma maneira nem um pouco sábia. Deixe estar por um tempo. Se continuarmos discordando depois de ter deixado cada um falar o que achava ou sentia, paramos de conversar e esperamos para ver o que Deus fará. Seja paciente. Você pode notar que eu fico repetindo eu aprendi, nós aprendemos, estou aprendendo ou estamos aprendendo. Ser um pacificador é uma decisão e depois é um processo de aprendizagem. Não se sinta desencorajado se você escolhe se abster do conflito e da discórdia e então, uma vez ou outra, volta ao seu antigo jeito. Basta estar determinado a aprender. O Espírito Santo é seu professor particular. Cada relacionamento é de um jeito, e o Espírito Santo irá guiá-lo por sua situação particular, se você confiar nele. Levantei muitos muros que eu nem sabia que existiam. Muitas das minhas reações estavam baseadas na minha antiga situação. Dave não tinha nada a ver com as mágoas do meu passado, mas minha percepção estava afetada pelos anos de abuso e controle. Ainda tinha muitas questões que precisavam resolver para desfrutar a liberdade plena. Obviamente, não podia resolver todas de uma vez só. O Espírito Santo conduz nosso aprendizado como achar melhor, pois enxerga mais que nós. Vamos chegar à linha final vitoriosos se nos mantivermos no programa. Procure uma resposta que possa satisfazer a ambas as partes. Deixe-me dar um exemplo específico. Quando Dave e eu compramos os móveis para nossa casa, geralmente gostamos de coisas diferentes. Alguns homens não estão nem um pouco interessados em ajudar a decorar a casa, mas Dave tem opiniões bem definidas sobre o que aprecia. Eu também tenho. Mas nossos gostos na decoração são bem diferentes. Quando tentamos sair para comprar os móveis, passamos 20 minutos na primeira loja, em que entramos só discutindo. Quando voltamos para casa, eu estava exausta. Finalmente me dei conta de que minha opinião não estava mais certa que a do meu marido. Portanto, decidimos continuar visitando as lojas até encontrar algo que ambos gostassem. Em muitas ocasiões, um ou outro teve que abrir mão de coisas de que gostavam para que pudéssemos encontrar coisas que ambos gostassem. Algumas vezes desistíamos, voltávamos para casa e continuávamos em outro dia. Ceda regularmente. Caminhar no amor significa abrir mão do direito de estar certo.
Dave e eu cedemos regularmente de uma forma equilibrada. Em outras palavras, eu não faço as coisas do meu jeito o tempo todo e tampouco Dave. Ambos estamos dispostos a cumprir o que o Espírito Santo determinar sobre de quem é a vez de ceder. Isso não é fácil porque, como todo mundo, Dave e eu nascemos com uma boa porção de egoísmo. Nós naturalmente procuramos o que é melhor para nós mesmos, não o que é melhor para o outro. Ceder requer humildade. Fazê-lo com uma boa atitude é sinal de maturidade. Se eu ceder e Dave fizer do jeito que ele quer, mas eu passar o resto do dia sentindo pena de mim mesma, que vantagem obtive? Nenhuma. Houve ocasião em que Deus me conduziu a pedir perdão a Dave quando houve atrito entre nós, mas eu me recusei porque a última a pedir perdão tinha sido eu. Estava disposta a fazer minha parte, mas não queria abrir mão do que achava justo. Queria ter certeza de que ninguém tiraria vantagem de mim e assim mantinha uma lista mental de quantas vezes eu ou ele ganhávamos. Tive que aprender a não manter um registro literal de quem havia cedido por último. Se duas pessoas estão dispostas a se revezar a ceder entre elas, isso beneficiará o relacionamento. Você vai ter que aprender seus próprios modos de discordar em concórdia, porque cada situação é de um jeito. Cada pessoa é de um jeito diferente. Se você é cristão e está num relacionamento com um descrente, Deus pode demandar que você ceda mais com maior frequência, simplesmente porque você abriga o suficiente da palavra de Deus em seu coração para permitir que seja assim. As pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus são levadas por sentimentos e pensamentos. As pessoas firmadas na palavra de Deus sabem que os sentimentos e pensamentos levarão ao desastre. Outro modo de desfrutar de relacionamentos harmoniosos é aprender a focalizar os pontos fortes da pessoa e não suas fraquezas. De fato, se mais casais aprendessem a fazer isso, haveria menos divórcios. Enfatize o positivo. Amo profundamente meu marido, mas por anos eu mantive uma lista mental de todos os defeitos que ele demonstrava. Eu era uma pessoa muito negativa e procurava falhas e traços negativos nas pessoas. Sentia-me tão mal a respeito de mim mesma que tentei encontrar muitas coisas ruins nos outros apenas para me sentir melhor. Um dos defeitos que encontrei em Dave é que ele jogava golfe todos os domingos. Eu achava tremendamente egoísta por não ver como era duro para mim ficar em casa a semana toda com as crianças, sem a oportunidade de ir a lugar nenhum. Só tínhamos um carro que ele tinha que usar para ir para o trabalho. Sentia-me limitada ao raio de 3 quarteirões que eu conseguia percorrer caminhando. No entanto, nesses 3 quarteirões havia padarias, mercearia, um salão de beleza e uma dessas lojas de 10 centavos, como se chamavam na época. Eu não era espiritualmente inteligente o bastante para me dar conta de que Deus havia me abençoado com a conveniência de ter todos esses lugares ao alcance dos meus pés. Nunca levei em consideração que Dave trabalhava toda semana, que sempre amara os esportes e que jogar golfe aos domingos era muito, muito importante para ele. Tentei fazer com que desistisse. Ficava com raiva quase todos os sábados, o que só fazia com que ele tivesse mais vontade de jogar. Quis colocá-lo sob a lei e isso o fez ter vontade de ficar longe mais tempo ainda. Os padrões da lei só aumentam nossos problemas, não podem solucioná-los. Também reclamei que Dave não conversava comigo o suficiente, que ele fazia palhaçadas demais e que não levava as coisas a sério, e que não era proativo o suficiente. A lista que eu mantinha de suas falhas crescia e crescia. Em resumo, eu caçava tudo o que fosse negativo e ignorava suas características positivas. Estava tão ocupada meditando sobre suas falhas e tentando corrigi-las que eu simplesmente não me dava conta da bênção que tinha em minha vida. Quando Deus finalmente me ensinou, após muitos anos de sofrimento, a enfatizar o que há de bom na vida das pessoas, foi incrível a quantidade de ótimas qualidades que eu encontrei em meu marido. Obviamente, essas qualidades já existiam, e eu poderia ter desfrutado delas o tempo todo. Descobri que Dave era flexível e que se adaptava fácil. Ele é muito fácil de se conviver. Ele não exige muito. Está disposto a comer qualquer coisa,
Não importa se lhe dou um sanduíche frio ou uma refeição quente. Ele deixa que eu compre qualquer coisa que possamos pagar. Posso levar pessoas para casa a qualquer hora que ele não se importa. Se eu quiser sair para jantar, tudo bem, eu posso escolher o restaurante. Dave também cuida bem de si fisicamente. Ele tem a mesma aparência de quando nos casamos, só que mais velho. A lista de seus pontos fortes é bem longa, mais longa que a lista que eu mantinha de seus defeitos. Você está enfatizando os defeitos de alguém quando poderia estar amplificando os pontos positivos? Seja positivo com relação à pessoa com quem você se relaciona. Se semearmos misericórdia, escolheremos misericórdia. Mateus 5:7. Você quer a misericórdia aplicada às suas fraquezas e defeitos? Se quer, seja abundante na misericórdia. Todos temos nossos defeitos e, se enfatizados, esses defeitos tornam-se maiores do que realmente são. Mas quando priorizamos as coisas boas nas pessoas, suas qualidades tornam-se maiores do que aquilo que nos irrita nelas. Hoje, se alguém viesse me perguntar quais são as falhas de meu marido, eu teria que pensar muito para encontrar algum defeito. Ninguém é perfeito, e Dave tem suas falhas, mas, como eu já não presto muita atenção a elas, é difícil lembrar. Faça um esforço não só para pensar nos pontos fortes de Dave, como também para elogiá-lo. Quando verbalmente amplificamos os pontos fortes das pessoas, as edificamos e encorajamos. Estamos ajudando-as a ser melhor que puderem. Extraímos o melhor que elas têm ao amplificar suas boas partes. Paulo fazia isso regularmente quando escreveu para as várias igrejas. Mesmo quando as repreendia, sempre comentava sobre o que estavam fazendo bem. Ele conhecia a arte de repreender as pessoas sem as ofender. Ele esperava o melhor delas e, desse modo, as inspirava a viver desse modo. Temos um exemplo disso em seu encorajamento à Igreja Coríntia sobre a contribuição. Em sua carta aos Coríntios escreveu: Não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos santos, o povo de Deus em Jerusalém. Reconheço a sua disposição em ajudar, e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que desde o ano passado, vocês de Acaia, a maior parte da Grécia, estavam prontos a contribuir, e a dedicação de vocês motivou a muitos. Contudo, estou enviando os irmãos para que o orgulho que temos de vocês a esse respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados, como eu disse que estariam, a fim de que, se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, ela estará pronta como oferta generosa, e não como algo dado com avareza, 2 Coríntios 9, do 1 ao 5. Paulo encorajava a igreja dos coríntios sem fazer parecer que ele os estava acusando ou que deles duvidasse. Ele lhes disse que sabia que estavam preparados para dar e que estavam preparados há um bom tempo. Diz que tem orgulho deles e que eles serão testemunhas para outro povo. Faz um grande preâmbulo até informar que está mandando alguém para garantir que a oferta deles será preparada como foi planejado. Que diferença em nossos relacionamentos quando enfatizamos e trazemos à luz o lado positivo das pessoas. Isso não só ajuda os outros a melhorarem, como também nos ajuda a gostar mais deles do jeito que são. Isso nos leva ao próximo ponto. Aceite os outros como eles são. Outra área de conflito para mim e Dave tinha a ver com o ministério. Dave muitas vezes sentia que eu estava correndo à frente de Deus. Eu respondia que o ministério dele estava esperando Deus. É lógico que disse isso com sarcasmo e com uma linguagem corporal desrespeitosa. Eu achava que se eu ouvia alguma coisa vinda de Deus, eu tinha que sair fazendo. Dave queria esperar um pouco e se certificar de que era a voz de Deus. Há 2 anos, Dave teve uma visão de como ele e eu éramos naquele tempo. Ele me via como um tropel de cavalos selvagens, e ele segurava as rédeas, tentando me desacelerar e me dando direção.
Ele não estava tentando evitar que eu atendesse o chamado da vida, apenas não queria que eu arranjasse encrenca. Estávamos os dois errados. Eu agia rápido demais, às vezes, e ele agia devagar demais. É exatamente por isso que precisávamos um do outro. Deus muitas vezes nos arranja com pessoas que não são como nós, para que possamos servir de equilíbrio um para o outro. Dave e eu tivemos também nossas rugas a respeito dos esportes. Ele amava todos os tipos de esportes, e eu não gostava de nenhum deles. Seu amor por esportes e minha falta de amor por eles causaram um bocado de discórdia em nosso lar. Um dia, no meio de uma discussão, Dave olhou para mim e exclamou: Joyce, estou fazendo o melhor que posso. Respondi: Eu também. Estávamos por fim cansados de ficar implicando um com o outro o tempo todo e nos provocando. No fim, chegamos a dar as mãos. Dave, comecei. Quero que você saiba que eu aceito hoje do jeito que você é. Acredito que você esteja fazendo o melhor que pode. Ele respondeu: Joyce, eu o aceito hoje do jeito que você é, e acredito que você também está fazendo o melhor que pode. Isso foi um novo começo para nós dois. Nós finalmente começamos a permitir um ao outro a liberdade de ser quem se é. As pessoas precisam de liberdade para crescer, mas Deus não pode mudar uma pessoa se barramos sua passagem. Deus não podia falar a Dave porque eu estava ocupada demais falando com ele. Deus não poderia modificá-lo porque eu estava tentando modificá-lo. Deus precisava da minha fé, não de minha ajuda. Liberte as pessoas de sua vida e confie que Deus fará todas as modificações necessárias. Temos que nos dedicar ao máximo, especialmente no casamento. Mas o que fazer se o outro não quer, de modo algum, estar com você? E se vocês não conseguem conviver? Sabemos pelas Escrituras que Deus odeia os divórcios. Veja Malaquias 2, 14 a 16. Os maridos e as esposas têm que ficar unidos, não separados. Ainda assim, veja esses versículos de 1 Coríntios. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Abre o grifo, puros e limpos, fecha o grifo. Todavia, se o descrente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Abre o grifo, moralmente obrigado, fecha o grifo. Deus nos chamou para vivermos em paz. 1 Coríntios 7, do 13 ao 15. Acho que essa é uma declaração estarrecedora. Sabemos que o Senhor não deseja que nenhum casamento termine em divórcio. Ainda assim, Paulo, falando sob inspiração de Deus, diz que se o parceiro descrente não quiser o relacionamento e se quiser partir, devemos deixar partir, porque é importante que vivamos em paz. Tentar forçar alguém a permanecer casado quando o outro não quer somente trará mais tensão e discórdia para o casamento. Quero deixar isso bem claro. Não estou defendendo que os casados se separem se encontrarem dificuldades para lidar um com o outro. A primeira carta aos Coríntios 7 diz que se o descrente quiser deixar o casamento, que deixe. Por outro lado, alguns relacionamentos problemáticos, um tempo separado pode ser útil, particularmente se o relacionamento é com um amigo ou um sócio no ministério ou nos negócios, em vez de ser com o esposo ou a esposa. Quando Paulo e Barnabé se depararam com as dificuldades de relacionamentos no ministério deles, resolveram ir cada um por um lado para manter a paz entre eles. Eis o que aconteceu. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: Voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, seu parente próximo. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram.
Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça. Abre o grifo, o favor e a misericórdia, fecha o grifo, do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Atos dos Apóstolos 15, 36 ao 41. Paulo e Barnabé passaram por problemas semelhantes aos nossos. Barnabé queria dar um emprego a seu parente Marcos. Paulo já tinha uma experiência anterior com Marcos e achou que isso não seria sábio. Um desentendimento sério veio à tona entre eles, como diz o versículo 39. Aparentemente, era tão sério que eles precisaram se afastar um do outro. Teria sido muito melhor se pudessem ter resolvido suas diferenças e continuado a trabalhar em conjunto. Mas, já que era impossível, o melhor que se poderia fazer era se separar. Talvez precisemos fazer a mesma coisa quando não pudermos resolver nossas diferenças com os amigos íntimos ou com os sócios no ministério e nos negócios. E se você for casado ou casada com outro cristão e já tiver tentado de tudo o que você sabe para resolver as coisas, e ainda assim vocês não conseguem se entender? Um tempo separado é preferível a um divórcio. Talvez, durante a separação, ambas as partes possam ver as coisas mais claramente. Isso acontece com frequência. As pessoas têm tempo para arejar a cabeça, deixar as emoções acaloradas esfriarem e fazer o silêncio necessário para escutar o Senhor. Tem tempo suficiente para perguntar a Deus o que Ele quer que façam naquela situação. De fato, muitos cristãos acreditam que algo parecido aconteceu com Paulo e Barnabé. Paulo certamente fez as pazes com João Marcos, a causa de sua briga com Barnabé, porque sabemos que no final de sua vida, o apóstolo pediu a Lucas que lhe trouxesse Marcos, em 2 Timóteo 4,11. Se Paulo estava de bem com João Marcos, talvez já tivesse feito as pazes com Barnabé. Por vezes, encaramos os defeitos de uma pessoa por tanto tempo que não conseguimos mais ver seus pontos fortes. Um tempo longe um do outro, mesmo que seja uma semana na casa de um parente em outro estado, pode nos ajudar a ver as coisas boas a respeito dessa pessoa, que passam despercebidas quando ela está sempre presente. Você conhece o velho ditado: só se dá valor ao que se perde. Enfim, Jesus é o Rei da Paz. Ele disse em Mateus 5,9: Bem-aventurados os, abre o grifo, desfrutando de invejável felicidade, prósperos espiritualmente, com alegria de viver e satisfação no favor de Deus e salvação, a despeito de suas condições aparentes, fecha o grifo. Criadores e mantenedores da paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Talvez você esteja mais familiarizado com outra tradução: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Ser um pacificador é uma decisão. Se queremos desfrutar das suas bênçãos, devemos decidir viver em paz com os outros. Devemos aprender a discordar em concórdia, enfatizar o positivo e aceitar uns aos outros. Como veremos no próximo capítulo, esse último ponto é ainda mais importante quando se trata de relacionamento com os nossos filhos. Resumo e reflexão. Caminhar em paz com os outros é muitas vezes um desafio. Se possível, o demônio tentará sabotar cada um de seus relacionamentos com a discórdia. Você sempre pode evitá-la. Algumas vezes terá que confrontá-la, botá-la para fora e tentar chegar a um acordo de paz. O apóstolo Paulo faz uma declaração poderosa na primeira carta de Coríntios 7,15. Deus nos chamou para vivermos em paz. Se é isso que Deus deseja para a nossa vida, Ele pode curar nossos relacionamentos e tornar a paz possível. 1. Liste os relacionamentos em sua vida que foram atacados por conflito e discórdia. 2. É possível que você tenha culpa, ao menos em parte, pelos problemas em alguns de seus relacionamentos. No entanto, é também possível que você esteja sendo vitimado pela discórdia de mais alguém. Pense bem e ore em busca das causas da discórdia nesses relacionamentos. Anote as verdades difíceis de encarar sobre o que você descobriu. 3. Pense em uma discordância recente que você teve com alguém. Então, orando, reflita sobre os princípios de como discordar em concórdia, listando abaixo. Quais destes princípios você poderia ter aplicado naquela situação para manter a paz com outra pessoa? Explique.
Demonstre respeito um pelo outro, deixe estar por um tempo, seja paciente, procure uma resposta que possa satisfazer a ambas as partes, ceda regularmente. 4. Enfatizar os pontos positivos de uma pessoa é uma boa maneira de construir pontes em seus relacionamentos. Faça uma lista das características positivas da pessoa com quem você se desentendeu. 5. Descreva uma situação na qual você se sentiu responsável por modificar as opiniões de alguém. Qual foi o resultado? Agora suponha que você pudesse reescrever a história. Descreva a situação que você acabou de mencionar, mas dessa vez mude os detalhes para respeitar e honrar a opinião do outro indivíduo, sendo ao mesmo tempo fiel aos seus sentimentos e opiniões. 6. Algumas vezes nos fixamos tanto nos defeitos de uma pessoa que deixamos de enxergar os pontos fortes. Existe algum relacionamento, que não o de marido e mulher, em sua vida, que tenha chegado a esse ponto de ruptura? Passe algum tempo orando e pedindo ao Espírito Santo que lhe mostre como lidar com o distanciamento. Escreva como sente que Deus está conduzindo você para lidar com a situação. Senhor, comprometo-me a permitir aos outros a liberdade de manter suas próprias opiniões e de fazer suas próprias escolhas. Confio em Ti para moldares as pessoas no formato que Tu queres. Ajude-me a ser um pacificador em atitudes, linguagem corporal e expressões faciais. Dá-me a graça de ser elegante e positivo em todos os meus relacionamentos. Se algum dos meus relacionamentos estiver no ponto de ruptura, mostra-me como poderia obter novas perspectivas sobre as pessoas envolvidas. Ajude-me a ver o que há de positivo em todos ao meu redor. Ajude-me a falar de maneira positiva, mesmo quando eu tiver que repreender alguém. Obrigada, Senhor. Aqui nós finalizamos a leitura do capítulo 9, Discórdia em Concórdia e enfatize o positivo. Capítulo difícil, porque muitas vezes nós vamos lidar com a discórdia, mas tentando abordar os pontos positivos. E nem sempre a gente vai ter essa capacitação pronta para enxergar o positivo em alguém, mas que nós possamos fazer esse exercício diariamente, de enxergar naquelas pessoas com quem a gente pode ter a possibilidade de um conflito, que a gente possa enxergar o positivo nela, que a gente possa enfatizar o positivo que ela tem, que a gente possa amar mais essa pessoa, para poder trazer para ela, se necessário for, porque muitas vezes nem é necessário, mas se for necessário trazer um confronto, que esse confronto seja com a graça de Deus sobre as nossas vidas. Deus abençoe você em nome de Jesus.